Amai os inimigos. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. O empresário Noel é traído pela esposa. Esse triângulo amoroso irá reproduzir cenas do passado. Após seu desencarne ainda jovem, Noel vive um novo cotidiano na espiritualidade e se surpreende ao descobrir quem era o amor de sua ex-esposa na Terra. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Capítulo 1. A Ilha. Tortugo, onde está a ruga? Indagou Noel passando a mão na cabeça de uma de suas tartarugas. Você gosta de um carinho, não é? Noel sorriu, era uma pessoa diferente dos habitantes da região. Louro, olhos azuis, barba longa, alto, forte e considerado sábio pelos vizinhos que tinham poucos conhecimentos e estudos. Mesmo não sendo muito social, era querido, porque estava sempre os ajudando com conselhos e resolvendo os problemas daquela gente simples. Pegou uma folha de alface para dar ao animalzinho. Moravam com ele na ilha duas bonitas tartarugas. Coma, Tortugo, será que você é mesmo macho? Se não for, me desculpe, não quero ofendê-lo. Mané me disse que você é. Quando voltar à civilização, vou pesquisar para ver se suas características são de macho. Não faz diferença a maneira como eu o chamo, não é amigo. Você não entende, é o que é. Segurou a folha e a tartaruga comia devagar. Noel sentiu, de novo, a mãozinha suave e invisível em cima da sua. É você, meu filho? Gabriel, você quer que eu decida? Que volte e enfrente a vida. Você tem razão, já fugi por muito tempo. Devo retornar. Andou pela margem, olhou o horizonte. Estava clareando e Noel não cansava de olhar para o firmamento. A natureza é bonita demais. Não existe cor mais linda que o azul do firmamento. Sorriu. Não devo mais falar sozinho e nem rir. Estranharão, quando eu voltar. A ilha era pequena, fluvial, o rio que a cercava era grande, com muita água limpa e muitos peixes. As árvores eram lindas, a floresta nativa margeava o caudaloso rio. Noel gostava de admirá-la e também os animais silvestres e até selvagens. Havia por toda a região muitas cobras, aprendeu rápido distinguir as venenosas e conhecer todos os peixes. Pescava pouco, só quando queria comê-los. Aprendi a cozinhar, faço peixes de diversas maneiras, lá não farei mais, não terei tempo. Balbuciou. A ilha ficava bem no meio do rio, tinha algumas árvores nativas e outras frutíferas. Em um frondoso jequitibá fez um balanço, gostava de ficar balançando. Desfrutar da natureza é muito bom, pena que muitos abusam, pensou. Estava ali há quase 5 anos, amava o lugar. Tinha tudo o que precisava. Uma casinha de um cômodo só, onde tinha o fogão a lenha, um lampião, uma cama e alguns livros. Foi cuidar da horta, tinha plantado diversas árvores e muitas verduras. Tirava seu sustento do rio e da horta. De 6 em 6 meses, recebia um envelope com algum dinheiro e comprava café, açúcar e algumas roupas. Vinha pelo correio que era entregue para os pescadores na vila do outro lado do rio, na margem direita. Noel, Noel! Ele ouviu chamá-lo, largou a enxada, caminhou para a margem e viu Severino, um pescador que morava na vila. Noel veio avisá-lo que o envelope pardo chegou e também ver se você me arruma erva cidreira. Rosa, minha mulher, quer fazer um chá. Será que você não me dá uns tomates? Você precisa plantar, Severino. É tão fácil e prazeroso cuidar de uma horta. Vou pegar o que me pede e obrigado pelo aviso. O envelope era a carta de Dárcio, certamente ele mandara o que lhe pedira. Severino pegou a erva e os tomates, agradeceu e foi embora. Noel ficou pensando. Não tenho por que adiar mais. Vou buscar hoje o envelope. Tenho dó de deixar tudo, ou melhor, receio. É isto, tenho medo. Aqui está muito cômodo. Será que é covardia ou comodismo fugir dos problemas?
Ali ele tinha paz e tentava resolver problemas alheios, ele não os tinha não naquela ilha. Por não vê-los, sentia não ter. Vou acabar de carpir este pedaço e irei à vila. Meia hora depois, pegou sua canoa e remou devagar, cadenciado rumo à outra margem. A vila não era longe, ele gastava, para chegar lá, uns 30 minutos quando remava mais depressa, mas Noel gostava de ir devagar apreciando as águas, os peixes e as margens. Para ir ao povoado tinha que remar contra a correnteza, mas o rio não tinha pressa, suas águas vinham vagarosamente. Na volta, muitas vezes Noel deitava na canoa e ficava olhando para cima, vendo as aves, as nuvens, e a canoa vinha devagar como o rio. Como é bom não ter pressa! Exclamava sempre. Gostava de sua canoa, quando viera, comprara essa e já a reformara muitas vezes e pintava-a sempre de vermelho e azul. Não avistava a ilha da vila, o povoado era pequeno, com 2 ruas empoeiradas, as casas eram simples, os moradores quase todos morenos, curtidos do sol que reinava sempre, ali era verão o ano todo. Chegou, todos o cumprimentaram alegres, as crianças o cercaram. Noel, que bom vê-lo! Falou Marquinho, um garoto esperto que o visitava sempre. Todos o chamavam só pelo nome. Ele pediu, logo que os conheceu, que não o chamassem de senhor. Estava cansado deste tratamento e agora teria certamente de ouvi-lo de novo. Noel, venha ver minha Neuzinha, ela está com dor de barriga, falou Jovino. Ele não era médico, mas seus poucos conhecimentos nessa área eram muitos, comparado com os deles. Por ali não havia médicos ou hospitais, só na cidade mais próxima, que ficava distante. Ali usavam muito ervas-chás, remédios caseiros. Noel não recusava atender ninguém, tentava sempre ajudar e quando percebia que poderia ser algo mais grave, orientava-os e auxiliava-os a ir para a cidade. Que tem Neuzinha? Onde dói? Perguntou ele. Aqui, Papai Noel, respondeu a garota. Noel sorriu, desde pequeno ouvia isto, quando criança se chateava, adolescente quis mudar seu nome, depois se acostumou. Sua mãe o consolava dizendo que ele tinha o nome de um compositor famoso. Noel Rosa, mas isto não o consolava muito, não gostava do seu nome. Ele concordou com a garota, com a barba longa loura, parecia mesmo o Papai Noel, só que sem filhos. Tinha tido o Gabriel, que partiu tão cedo. Lembrava muito dele, recordou que um dia seu filho sentou no seu colo e lhe disse: Paizinho, você tem o nome do Papai Noel. E, para ser só falta a barba. Agora não faltava, tinha a barba. Será que foi por isto que a deixou crescer? Ou porque não gostava de fazer a barba? Comodismo, ou para ficar parecido mesmo com o famoso e lendário velhinho? Novamente sentiu a mãozinha, a suave, quente e macia mão sobre a sua que passou pela barriga da menina. Dê a ela chá para vermes. Neuzinha, você vai sarar da dor, exclamou ele. Eles confiavam e a garota ficaria boa como acontecia sempre. Sorriu com os agradecimentos. Foi até a casa do Senhor Benedito, que era o líder da vila e pegou o envelope e voltou para a ilha. Todos olharam curiosos, tinham muita vontade de saber o que ele recebia periodicamente, mas, como ele não respondia, não perguntavam mais. Quando quis sumir, afastar-se da cidade, de todo o fez mesmo. Consultou o mapa do Brasil. O país era grande demais, muitos rios, apontou viu que tinha algumas ilhas, resolveu ir para uma delas. Colocou numa maleta só o que achava essencial, algum dinheiro e partiu. No começo a população ribeirinha olhou-o com desconfiança, com o tempo foi aceito, e agora eram amigos. Não abriu o envelope, chegou à ilha, deixou-o em cima da cama. Fez seu almoço e só depois que se alimentou foi que abriu a carta. Era de Dárcio, seu grande amigo e a única pessoa que sabia onde ele estava. Havia o dinheiro que pediu e o bilhete. Noel, me alegrei muito com a notícia de seu retomo. Quero mesmo lhe passar o cargo para me dedicar à política. Será um prazer enorme tê-lo conosco novamente. Venha o mais rápido possível. Abraços, Dárcio. Olhou o dinheiro. Que coisa, mudou de novo.
Não conheço esta cédula. Acho que é mais que suficiente. As maritacas faziam barulho, Noel levantou-se e foi dar quirera de milho a elas. Muitas aves vinham na ilhas acostumadas a receber alimentos e ele tinha o casal de tartaruga. Iludia-se achando que elas lhe pertenciam, eram só vizinhos, os animais ali eram livres. Olhou tudo com carinho, despedia. Resolveu deitar um pouco e ir ao dia seguinte à vila e comunicar a todos que iria partir. Sentiu a presença do filho. Estou fazendo o que você queiras. Será que lá irei sentir você, meu garoto? Sim, meu pai, não o deixarei. Sentiu a resposta e o beijo no rosto. Suspirou sentindo muita paz. Que vou levar? Perguntou a si mesmo e respondeu, uma troca de roupa, as outras vou dar para o pessoal da vila. Vou levar estes livros, são minha riqueza. Eram 9 livros que mudaram sua forma de pensar. Lembrava bem do dia em que ganhou os livros, foi numa tarde que teve uma tempestade forte, um barco grande a motor se perdeu com uns turistas e ele os acolheu na ilha. Eram 3 homens que saíram para pescar. Afastaram-se do hotel e não sabiam retornar, Noel lhes deu alimentos e ficaram conversando, eles estranharam por encontrar ali sozinho uma pessoa de conhecimentos. A tempestade passou e Noel ofereceu-se para guiá-los até o hotel. Irei com vocês no barco, amarro minha canoa nele, levo-os e volto. Vou aceitar, se não chego hoje, minha família que ficou na pousada irá apavorar, disse um deles. Quando chegaram ao hotel, quiseram lhe pagar o favor. Noel recusou. Então um dos homens lhe deu um embrulho, achou que era roupa, ia recusar, quando o ofertante falou, são livros, gostará de lê-los, eles mudaram minha vida para melhor, creio que o ajudarão também. Gostava de ler, mas fazia tempo que não lia nada, às vezes lia algumas notícias dos jornais na vila porque eles lhe pediam para explicá-las. E, por elas, tinha a impressão que a humanidade estava ficando cada vez mais confusa. Chegou à noite na ilha, no outro dia, logo que clareou, pegou os livros e examinou-os. Eram de um escritor francês, Allan Kardec, sua coleção e mais 2 de estudos sobre o espiritismo. Noel começou a ler, depois de lê-los, voltou a reler estudando-os. Começou então a ver os fatos de outra maneira, a vida de outro modo. Numa noite, sonhou com o filho Gabriel, que havia falecido. Ele o beijou, abraçou e falou: Paizinho, amo-o. Eu também o amo, respondeu. Amai, pois os inimigos, exclamou o filho. Acordou e teve a certeza de ter se encontrado com seu garoto. E passou então a senti-lo. Escutava sua vozinha, sentia sua mão. Numa tarde, o sol estava muito forte. Noel deitou-se um pouco, orou e seu espírito afastou-se do corpo. Assustou-se, mas ao ver o filho tranquilizou-se. Ficou de pé e olhou seu corpo deitado. Estranhou, estava com 30 anos e parecia ter muito mais com aquela barba até o peito. Olhou para Gabriel, estava como desencarnara, rosado, olhos azuis, lábios vermelhos, este lhe sorriu com carinho e falou: Oi, papai. Foi você que fez isto? Perguntou Noel. Ajudei-o. Você saiu do seu corpo consciente. Sonho. Não é sonho. Somos espíritos e vestimos algumas roupagens. Isto é, meu espírito reveste o perispírito, cópia do corpo físico que usava, vivo assim, porque estou desencarnado. Você se afastou com seu perispírito do seu corpo carnal que está aí deitado. Vê este cordão? Está preso a ele, isto é, está encarnado. Encontramo-nos sempre e conversamos, quando seu corpo dorme, e que recorda como sonho. Saindo assim, consciente, lembrará de nossa conversa e poderá meditar sobre o que dialogamos. Li sobre isto, mas sentir é diferente. Estamos iguais e quero lhe dar um abraço. Senti-lo. Abraçaram-se com carinho. Papai, quero lhe falar. A morte do corpo não acaba conosco. Continuamos vivos, com nossa individualidade e sentimentos. Continuo amando você. Foi tão bom você ter ganhado estes livros, conversar comigo e não ter medo. Falou Gabriel. Você quer me pedir algo? Perguntou Noel. Como sabe?
Todas as vezes que me pedia algo colocava as mãos para trás, nas costas. Gabriel riu. Era uma criança de rara beleza quando no físico e continuou lindo por estar equilibrado, harmonizado. Respondeu calmamente. Quero, papai, que volte. Precisa cuidar do que Deus lhe confiou. Darcio não está fazendo, indagou Noel. Ele não é dono, respondeu Gabriel. Aqui tenho paz, exclamou Noel suspirando. Aprender a ter paz é conquista nossa, quem o faz consegue independente do lugar em que esteja, respondeu Gabriel. Meu filho, acho que será um retorno difícil para mim. Quer só facilidades? Cadê aquele homem que enfrentava tudo? Indagou o garoto. Enfrentava, disse bem, agora não sei. Pois eu sei, conseguirá. É isto mesmo que quer? Perguntou Noel. É o que precisa ser feito, respondeu o filho. Gabriel colocou-o de novo junto ao corpo. Noel pulou, abriu os olhos e não viu mais o filho, ficou pensando por horas neste encontro e resolveu voltar. Escreveu a Darcio pedindo que enviasse dinheiro para o regresso. Foi por isto que resolvi regressar, exclamou levantando-se da cama. Abriu o envelope de novo e lá estava o dinheiro. Vivera sem ele, ou quase sem, ultimamente usara para beneficiar alguém. Antes achava que ninguém vivia sem dinheiro, sempre tive muito, mas agora penso diferente. Voltando, terei de lidar com a moeda. Que irei encontrar? Darcio me foi fiel, devo estar preparado para tudo. Andou pela ilha, olhava com carinho cada pedaço, despedindo-se. Talvez não regressasse mais ali, e se voltasse não seria a mesma coisa. Tudo muda. Este tomateiro que agora está carregado de frutos, morrerá e secará em meses. Tudo modifica, uns resistem mais, outros menos, e tudo se transforma. As pessoas também, fatos as fazem mudar, umas para melhor, outras para pior, o tempo deixa marcas. Se estivermos pertos, vendo as modificações diárias, não as notamos, ou não nos chocam. Se estivermos longe, ao revê-las e notamos estas mudanças de uma só vez, estranhamos e podem doer. Dizem que o que os olhos não veem o coração não sente. Ao retornar, almejamos ver tudo como deixamos, mas isto não é possível, as transformações existem e a decepção machuca. Sei que não vou encontrar as coisas, pessoas como as deixei, e nem se voltar aqui, depois de um período, não encontrarei como está. As tartarugas viviam soltas, eram acostumadas a ser alimentadas, teriam que procurar alimentos e ainda bem que ali os tinham em abundância. Se não chover, vocês minhas plantinhas sensíveis morrerão de sede perto de tanta água. Exclamou Noel suspirando e olhando a horta bem cuidada. Vou hoje ou amanhã me despedir do pessoal da vila? Indagou a si mesmo. Vou hoje, agora. Decidiu. Ainda bem que não tenho cachorro. Gosto tanto desse animal. Só tive o Bob. O pobrezinho morreu de velho, falou e foi para a margem do rio. Entrou na canoa e rimou cadenciado. Chegou, amarrou-a e caminhou para o único bar ali existente, naquela hora era bem frequentado pelos moradores locais. Todos pararam e olharam-no estranhando o fato de ele vir 2 vezes no mesmo dia à vila. Aconteceu alguma coisa, Noel? Você está bem? Perguntou Severino. Queria conversar com vocês, por isto vim aqui, respondeu Noel. Resolveu falar logo de uma vez, vou embora. Volto para a minha cidade. Amanhã cedo partirei. Silêncio. Ninguém, por momentos, atreveu-se a falar, continuaram parados, olhando-o, até que Mané perguntou, por quê? Você não gosta daqui? Amo este lugar, aqui encontrei a paz tão sonhada. Porém, fugir do mundo, da civilização, não resolve nossos problemas, nos iludimos que não os temos por não vê-los. Ignorá-los é iludir-se, e não podemos viver na ilusão a vida toda. Temos que resolver o que ficou pendente. Noel falou de cabeça baixa, só para si, porque, ao olhar para eles, os viu pasmos, sorriu e continuou a falar. Amigos, tenho o que fazer na minha cidade natal, fiquei longe por muito tempo e devo voltar. Você tem família? Perguntou Benedito. Não. Por que então? Indagou Benedito novamente.
Noel pensou em responder: tenho inimigos, mas tinha afetos também, amigos. Estava voltando por tudo e respondeu: volto para resolver uns problemas. É foragido da polícia? Quis saber Pedro. Não. Noel respondeu e entendeu que, por não revelar nada do seu passado a eles, seus amigos pensavam muitas coisas a seu respeito. Achando que lhes devia uma explicação, falou: nada fiz de errado, a polícia não me procura. Sou uma pessoa normal, só que não tenho família, meus pais faleceram, era filho único e tinha um filho que morreu num acidente. Desgostoso, quis me afastar da cidade e vim para cá. Gosto da vida aqui, mas preciso retornar para cuidar de alguns bens materiais que deixei um amigo tomando conta. Agora ele quer ser político e eu preciso voltar. Você acha que irá encontrar estes bens? Terá ainda alguma coisa? Perguntou Severino. Não sei, por isto estou voltando, respondeu Noel. Se seu amigo quer ser político, é melhor ficar atento. Político não tem boa fama, alertou Benedito. Existem pessoas honestas na política, se tivesse mais, nosso país seria melhor, manifestou Mané. Pessoas boas não se sentem bem junto de outras que agem errado, disse Pedro. Os maus às vezes se sobressaem pela timidez dos bons, opinou Noel. Muitas vezes os bons acham melhor deixar para lá, não se envolver. Não deveria ser assim. Tudo já começa na eleição, a maioria joga sujo e os bons acham que não vale a pena, que não precisam disto, comentou Pedro. É pena. Poderia ter mais patriotas na política e fazer deste país um lugar melhor para todos. Expressou Noel. Sempre achei que você tinha um segredo. Foi, então, a desilusão de ter o filho morto que o fez abandonar tudo e vir para cá. Eu até o entendo, tive 2 filhos que morreram, sofri e estou aqui, a vida continua. Por que não teve outros? Perguntou Severino. Noel não respondeu, resolveu mudar de assunto e falar de sua partida. Vou embora amanhã cedo. Pedro, quero alugar seus 2 cavalos. Não alugo para amigos, empresto. Mas por que 2? Vai levar muita coisa? Perguntou Pedro. Não, é que quero que um dos garotos vá comigo à cidade e traga os cavalos de volta. Devemos muito a você, Noel, melhorou nossa vida, aprendemos com você a negociar, a entender nossos direitos e vamos sentir sua falta. É um prazer lhe emprestar os cavalos, disse Pedro. Temos a escola porque você a conseguiu, e sempre está conosco quando precisamos. Você volta? Perguntou Mané. Talvez, respondeu Noel. Vou trazer meus pertences e dar a você. Sebastião, como você quer casar, pode ajudar, não é muita coisa. Minhas roupas deixo aqui, vocês repartem. Gostaria de lhes pedir um favor, se ficar muito tempo sem chover, que um de vocês vá lá à ilha e ague minhas plantas. Podemos pegar os frutos? Pediu Nelson. Claro. Conversaram por mais alguns minutos e Noel voltou à ilha. Estava triste e chorou. Afastar-se do mundo é fácil, viver sem as tentações, sem conviver é bem mais tranquilo. Viver no mundo convivendo com o próximo, não se corromper e não ser apegado a nada que se julga ser seu é que é difícil. Para viver em sociedade tem que ser corajoso. Porém, ninguém faz nada por nossa morada, a terra, sem participar, sem conviver com os outros moradores desta casa. Que Deus me ajude, suspirou. Dormiu, acordou de madrugada e arrumou tudo para partir. Colocou suas roupas num saco para deixar no bar, os outros pertences, em outro para dar ao Sebastião, colocou tudo na canoa e partiu sem olhar para trás. Não queria ver a ilha pela última vez. Levava no colo uma linda flor, uma orquídea lilás. Quando chegou à margem, Pedro estava esperando-o, ajudou com os sacos. Ramon irá à cidade com você. Boa viagem, Noel, e volte amigo. Deixou os sacos no bar e foi à escola. Maria Inês estava lá. Ele entrou. A escola era um salão com carteiras novas e boas, uma lousa grande, estantes com livros, uma cozinha para merenda e 2 banheiros. Construída com a doação dele, fora um grande presente para os moradores da vila. Bom dia, Noel, falou Maria Inês.
Vim me despedir de você. Trouxe-lhe esta flor, exclamou Noel. É linda. Obrigada. Você vai mesmo embora? Não volta? Acho que não volto mais. Maria Inês, quero que você seja muito feliz. Respondeu Noel. Eu também lhe desejo felicidades. Disse a professora baixinho. Noel a olhou. Maria Inês era morena, olhos negros expressivos e sinceros, cabelos longos castanho escuros, não tinha muito estudo, mas era esforçada e sabia ensinar, era a professora da escola da vila. Todos gostavam muito dela, ele sabia que ela gostava dele, os pescadores haviam insinuado, ele nunca a motivou. O único gesto seu de carinho para com ela era aquele, da despedida, em que lhe trouxera a flor. Queria realmente que ela fosse feliz e temeu que ela o esperasse. Maria Inês, você é uma pessoa especial, admiro-a pelo que faz, pelo que é, tenho-a como amiga, mas é só isto. Não viva de ilusão. Estou partindo e não volto mais. Os sentimentos bons nos ajudam a viver, respondeu Maria Inês. Não se preocupe comigo, vou estar bem, aqui é onde sempre morei e morarei, gosto da escola e dos meus alunos. Que Deus a abençoe, Maria Inês. Adeus, adeus. Noel saiu e escutou um soluço, sentiu vontade de voltar e acalentar a moça, mas seria pior. Não fizera nada para que ela o amasse, era um amor platônico e ela o esqueceria. Porque às vezes, mesmo sem querer, fazemos outras pessoas sofrerem. Pensou e suspirou triste. Alguns amigos nem foram pescar para que pudessem se despedir dele. Abraçou um por um, montou no cavalo e partiu. Capítulo 2. Lembranças. Noel nem olhou para trás, esforçou-se para não chorar e pensou. Estou ficando chorão. A estrada era empoeirada e os cavalos trotavam cadenciados. Ramon tentou conversar, mas Noel não estava afim, o garoto começou, então, a cantar, depois ficou quieto. Chegaram à cidade, não era grande, mas tinha escolas, médicos, um pequeno hospital e um terminal de ônibus. Vamos parar aqui, Ramon. Noel desceu do cavalo, pegou sua sacola e deu dinheiro a Ramon. Não quero, Noel. O senhor Pedro disse que não era para pegar dinheiro seu, que você não lhe devia nada. Sei disto, Ramon, este é para você. Obrigado. Adeus. Noel andou pela cidade, foi ao terminal de ônibus e conferiu o horário. O ônibus para a capital do estado sairia dentro de 2 horas, comprou a passagem. Estava ansioso e andou pelas ruas próximas à pequena rodoviária. Depois que perguntou as horas para 2 pessoas, resolveu comprar um relógio, mas não achou ali por perto e não quis ir longe. Tomou café num bar, voltou para o ponto de ônibus. Este estava no horário. Quando partiu foi que sentiu que realmente estava indo embora. Abriu o Evangelho no seu capítulo preferido e leu: Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus, 6:14 da manhã e 15. Como o ônibus balançava muito, fechou o livro e se pôs a pensar, a recordar. Fora um garoto feliz, mimado pela mãe, gostava de estudar. Era adolescente quando os pais começaram a brigar, discutir, e quase sempre, após as discussões, seu genitor ia para a fábrica onde fizeram um apartamento, e lá, segundo sua mãe, era um local em que recebia suas amantes. Foi uma decepção enorme quando, uma tarde, viu o pai com uma garota no apartamento. Tinha ido lá numa tentativa de levá-lo para casa e encontrou-o com uma moça. Saiu sem ser visto e chorou sentido, não disse nada à mãe. Sempre havia estudado com vontade, amava aprender e formou-se engenheiro mecânico. Estudou numa cidade vizinha da que morava. Estava todos os finais de semana em casa e seus pais continuavam a brigar. Gostava muito de ir à fábrica de tecidos, era grande, limpa e segura. Os empregados gostavam muito de seu pai, que era bom patrão. Estava ainda estudando quando sua mãe o chamou para uma conversa, e pelo tom era séria. Noel, meu filho, estou doente, ou estamos doentes, seu pai e eu.
Ari sempre me traiu, sei e sou covarde, não tive coragem de abandoná-lo. Acho que sou uma pessoa que ama uma vez só. E mesmo sabendo tudo que ele me faz, ainda o amo. Ari, nestas suas aventuras, contagiou-se com uma doença e me transmitiu. Estamos tratando, mas acho que não vamos sarar. Ainda mais que seu pai também tem uma doença grave no coração. É muito triste saber que ele, ao me trair, contagiou-se com este mal e me passou. Nem quis acreditar, mas era verdade. Seu pai organizou os negócios, passou todos os bens em seu nome, nas suas férias e nos finais de semana aprendeu tudo, o pai o ensinou com paciência. O que o consolava era que os pais agora estavam unidos, não brigavam e tratavam-se com carinho. Sofreram com a doença. Na sua formatura, seu pai foi de cadeira de rodas e teve que sair antes do final, por se sentir mal. Tornou-se apto ao serviço da fábrica, admirou o trabalho do pai, embora seu genitor fosse farrista, tendo várias amantes, era generoso com os empregados e dava grandes somas de dinheiro para instituições filantrópicas. Seguiu o ritmo de trabalho de seu pai. Dárcio, filho de um empregado antigo e de confiança, que era um jovem advogado, esforçado e inteligente, passou a ser seu secretário e ajudava-o em tudo. Conhecia Dárcio desde garoto, naquela cidade de porte médio todos se conheciam. Ficaram amigos. Seu pai sofreu muito, a mãe, embora doente, cuidou dele com carinho. Ari desencarnou deixando todos tristes. A mãe, Mara, deixou de lutar pela vida e ele, então, desdobrou-se em cuidados. Viva por mim, mamãe. Preciso da senhora. Não se sinta necessitado de ninguém, meu filho. Seja autossuficiente. Cuida de você. Acredito que só o corpo morre, o meu está irremediavelmente irrecuperável. Do outro lado da vida, iremos sarar, seu pai e eu. Não quero que sofra por nós, por mim, não quero que guarde luto. Você é tão jovem e está tendo muitas responsabilidades. Seja justo, honesto e bom. Sentira muito a morte da mãe. Trabalhava bastante, não queria falhar e distraía-se com o trabalho. E Dárcio mostrou ser bom empregado e honesto. E havia Luciana, a doce e meiga Lu, a namoradinha de adolescência. Era a namorada companheira, compreensiva, que não brigava com ele nem quando saía com outras garotas. Estava ao seu lado nos momentos difíceis, ajudando-o na doença de seus pais, entendendo quando não ia aos encontros para ficar trabalhando. Se tivesse me casado com ela, teria sido diferente. Falou Noel baixinho, e um homem que sentara ao seu lado no ônibus perguntou. Que disse senhor? O ônibus é diferente. Falei que a viagem está diferente, está boa, respondeu Noel, pensando que teria de ter cuidado para não falar mais sozinho. Vou descer na próxima cidade. E o senhor, para onde vai? Indagou o homem querendo conversar. Para a capital. Vou dormir, estou cansado. Falou Noel fechando os olhos e continuou a recordar. Se tivesse casado com Luciana, não teria dado certo, ela o amava, mas ele não. Queria-a bem, era só isto, achava-a uma excelente pessoa, mas talvez isto não fosse suficiente. Ela merecia mais, ser amada. E coração vazio pode ser preenchido, era o que dizia a empregada de sua casa e também dava palpite. Luciana é boa, mas muito mole e passiva, talvez, se o tratasse diferente você não agiria assim. Você a quer bem, mas se aparecer alguém especial, ela será trocada. E apareceu. Mudou para a cidade um gerente de banco e nas férias a sobrinha dele foi visitá-lo. Ele a havia visto num barzinho. Nádia era linda, loura, de olhos esverdeados, alta, magra, lábios bem desenhados. Os moços da cidade se encantaram com ela e ele também. No outro dia, encontrou com ela no banco, foram apresentados e ele a convidou para tomar sorvete. Ela aceitou e ficaram conversando, passaram uma tarde agradável. À noite conversou com Dárcio, e lembrava-se bem do que este dissera. Noel, estou interessado em Nádia, vou paquerá-la e pretendo namorá-la. Eu também estou interessado nela. Fora a resposta dele. E Luciana? Perguntou Dárcio espantado.
Espero que Lu não seja problema, não estou casado. Acho que já perdi, Nádia é muito bonita, mas me pareceu interesseira, opinou Darcio. Ele não havia importado com o comentário do amigo, deveria ser despeito, nunca pensou que alguém pudesse ter interesse no que ele tinha e não nele. No outro dia, telefonou para Nádia e ela lhe disse: Noel, fiquei sabendo que você tem namorada, não acho certo sair com você sendo comprometido. Vou desligar e, por favor, não ligue mais. Desligou e não atendeu o outro telefonema que ele fez em seguida. Ele havia pensado nela a tarde toda. À noite encontrou-se com Luciana, esta ficara sabendo que no dia anterior estivera com a outra na sorveteria. Discutiram e ele aproveitou para terminarem o namoro. Luciana achou que era uma briguinha à toa e ele só pensou em dizer a Nádia que estava livre e foi o que fez, quando chegou a casa. Telefonou a ela, falou que havia terminado o namoro e Nádia respondeu: vem aqui agora, estou esperando. Foi e passaram a se encontrar todos os dias e, no final das férias dela, estavam apaixonados. Nádia estudava, cursava o 2º ano de letras. Luciana o procurou e ele não a deixou falar, disse-lhe que estava amando Nádia e que era grato por ela ter sido boa com ele, mas que não a amava. Ficara triste por fazer Luciana sofrer, mas estava tão empolgado com a nova namorada que não conseguia pensar em mais nada. Foi vê-la na cidade em que morava, conheceu seus pais, eram pessoas simples que tinham dificuldades financeiras, e firmou o namoro. Quando não ia vê-la, era ela quem vinha para a casa de seus tios e, assim, encontravam-se sempre. A moça fazia de tudo para agradá-lo e ele achou que encontrara sua cara metade. Meses depois ficaram noivos. Noel disse-lhe Darcio: estou com vontade de namorar Luciana. Que você acha? Ela é uma pessoa ótima. Você gosta dela? Gosto há muito tempo, mas a Lu só via você. Agora acho que tenho chance. Luciana e eu estávamos acostumados um com o outro, não nos amávamos. Acho que darão um par perfeito, ele havia incentivando o amigo. Reformou a casa em que morara com seus pais, mobiliou-a ao gosto de Nádia. Percebeu que ela gostava de luxo, não viu nisto algo negativo. Ela parou de estudar, marcaram a data do casamento. Foi uma cerimônia bonita o enlace dos dois e ele estava muito feliz. No casamento deles, Darcio já namorava Luciana e pareciam felizes. Passou a viajar muito, Nádia gostava, queria conhecer lugares, viajaram até para o exterior, chegaram a ficar meses fora. Na sua ausência, Darcio ficava cuidando de tudo com muita eficiência. Quando Nádia ficou grávida, ele ficou radiante. Ela reclamava muito da gravidez, ele era paciente e aguardava ansioso o nascimento do nenê. Nasceu Gabriel, um garoto lindo, louro, de olhos azuis. Foi então que se decepcionou um pouco com a esposa. Ela não era boa mãe, queria continuar viajando, saindo de casa e largando a criança com babás. Discutiram, embora a continuasse amando demais, os defeitos dela começaram a incomodá-lo. Nádia era vaidosa, ambiciosa, gostava de se exibir. Ele queria outros filhos, ela não. Darcio casou-se com Luciana, seu amigo estava feliz. Nádia reclamava cada vez mais e era raro o dia que não discutiam. Ele amava demais o filho, garoto inteligente, sensível e muito apegado a ele. Uma tarde, estando ele e Darcio a sós, o amigo havia indagado: Noel, você está bem? Você e Nádia estão bem? Brigamos às vezes, mas tudo certo. Por quê? Olhou para Darcio e sentiu que ele queria lhe dizer algo, já fazia algum tempo que sentia isto do amigo, que queria lhe falar e não tinha coragem. Resolveu esclarecer. Darcio, meu amigo, fale logo o que tem para me dizer. Por favor. Noel, você lembra o Carlos, aquele que tem uma loja esportiva? Sei bem quem é Carlos, fomos amigos quando jovens, mas não afinamos, ele era arrogante e uma vez brigamos por causa da Luciana. Tome cuidado, Darcio, ele já quis namorar a Lu, havia respondido, tentando sorrir. Tome cuidado você, Noel, ele quer namorar a Nádia, exclamou Darcio falando depressa.
Pronto, disse. Desculpe-me, meu amigo, mas todos comentam pela cidade. Carlos tem paquerado sua esposa e até a tem visitado na sua casa, em sua ausência. Ele se lembrava de que havia sentado na poltrona, tomar a água da jarra que ficava em sua escrivaninha, ficar alheio por momentos, depois disse baixinho. Conte-me tudo o que sabe, Dárcio. Não tinha muito que contar. Carlos e Nádia estavam se encontrando e todos sabiam. Foi para casa, encontrou Nádia sozinha, a babá fora passear com Gabriel, que fizera 3 anos na semana anterior. Nádia, o que está acontecendo? Disseram-me que você tem se encontrado com Carlos, ele havia dito com a esperança de que ela desmentisse, negasse e dissesse que o amava. Nosso casamento foi um fracasso, um equívoco. Quero a separação, respondeu ela friamente. Noel sentiu que ia desfalecer, esforçou-se para parecer natural. Você e Carlos. Estamos namorando, amo ele, quero ficar com Carlos. O Gabriel fica comigo, fora sua resposta. Nunca. Sou a mãe e tenho direito. Fico com o meu filho. Nosso. Por isto terá que sustentá-lo. Gritou Nádia exaltada. Ele tinha ido para o quarto como um autômato, pegou uma mala, colocou umas roupas dentro e foi para a fábrica. Pediu para limparem o apartamento onde seu pai ficava quando brigava com sua mãe e ficou lá. Foi um período difícil para ele, que sofreu muito. Só então compreendeu que Nádia nunca o amara, casara com ele pelo dinheiro. Ele era a pessoa mais rica da cidade e foi fácil para ela conquistá-lo. Nunca havia negado nada à esposa, que gastava muito com roupas, joias. Ele também ajudava todos da família dela, dava mesada generosa aos sogros. Sentiu muito ao descobrir que nunca fora amado. A notícia foi a principal fofoca por semanas na cidade. Ser traído não é fácil. Por aonde ia, parecia que todos comentavam que lá estava o traído, o marido enganado. Ia sempre ver o filho, a babá levava Gabriel até a fábrica ou na pracinha perto da casa que fora dos pais dele, onde Nádia continuava morando. Nádia queria dinheiro, ele não quis dar nada. Só ia pagar a babá e dar roupas para Gabriel. Parou de mandar dinheiro à família dela. Discutiam todas as vezes que se encontravam, ela queria a separação, ele não se negava a dar, só que Nádia queria dinheiro, bens, queria sair financeiramente bem do casamento, ele não queria dar nada e almejava a guarda do filho. 5 meses se passaram sem que entrassem num acordo. Discutiam muito quando se encontravam ou mesmo pelo telefone. Carlos foi morar com Nádia. Ele havia sofrido muito, a casa que fora dos seus pais agora era ninho de amor da ex-esposa com outro homem. Ele ainda amava Nádia e a aceitaria de volta, se ela o quisesse, mas a ex-esposa parecia mesmo apaixonada por Carlos. Consolava-se com o filho, Gabriel não entendia a situação e pedia para o pai voltar para casa. Nádia telefonou um dia para ele e pediu para se encontrar com ele no escritório de um advogado. Ele foi e pela primeira vez a viu como ela era na realidade, fria, calculista, queria falar de dinheiro. Quero a separação, Noel, e a metade de seus bens. Metade, ele havia perguntado espantado. Somos casados, ou fomos, quero o que tenho direito. Não é bem assim, Nádia. Não vou lhe dar metade, nunca. Posso até lhe dar alguma coisa em troca da guarda de Gabriel. Quero o que tenho direito, exclamou ela alto. Discutiram e foram embora sem entrar num acordo. Resolveu que não daria nada a ela, não separaria e que queria Gabriel. Resolveu consultar num escritório de advocacia que lhe recomendaram como sendo o melhor da capital. A dor da desilusão foi muita e sofreu. E, aí, houve o acidente. Carlos saiu com o carro da garagem e atropelou Gabriel que, não se sabe o porquê, estava embaixo do veículo. O garoto foi socorrido e desencarnou no hospital. Noel havia sentido tanta dor, que algo pareceu arrebentar-lhe dentro do peito. Dárcio organizou tudo. Estava no velório quando Nádia chegou chorando. Não chore, você nunca foi boa mãe. Nunca cuidou dele, a babá foi muito mais mãe que você. Morreu assassinado pelo seu amante. Amante.
Darcio o havia acalmado, afastando-o da sala. Não vou tolerar ver Nádia junto do caixão, Darcio, não vou. Ela é a mãe, Noel. Acalme-se, por favor. Ao voltar ao velório, Darcio não saiu de seu lado, confortando-o, consolando-o. Todos o cumprimentavam e poucas pessoas deram os pêsames a Nádia. Ele quis dizer muitas ofensas a ela, gritar seu ódio, Darcio o conteve. Num momento que não havia muitas pessoas ele havia dito, satisfeita, Nádia. Não quis deixar nosso filho comigo e vocês dois o mataram. Foi um acidente, exclamou ela. Que este assassino não venha aqui, senão mato ele. Exclamava com tanto ódio que Nádia estremeceu. Soube que Carlos saiu da garagem, atropelou Gabriel e foi embora. A babá que viu tudo gritou e um vizinho o levou para o hospital. Após o enterro, ele havia ido para seu apartamento na fábrica e ficou sozinho. Sentou-se na cama, sofria muito e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Sentiu-se abraçado e pensou na sua mãe. Mamãe, onde está a senhora? Sinto sua falta, já perdi muito, todos que amava, a senhora, papai e agora Gabriel, a morte me ronda, mas não me leva. Queria tanto que estivesse aqui ao meu lado. Pareceu que ouvia os pais brigarem. Ficou tonto, sentiu tudo rodar, foi como na juventude, quando presenciava suas brigas. Lembranças destas discussões vieram fortes, sentiu que os dois estavam ali com ele, gritando um com o outro, não entendeu bem que falavam só que se ofendiam, pareceu que a mãe acusava o pai, tanto por ter morrido e por não poder estar ao lado dele e por mais coisas. Levantou-se, deu murros na cômoda, chutou os móveis e gritou. Para! Pelo amor de Deus, parem com isto. Silêncio. Tudo voltou à quietude, só escutou seus soluços. Sentou na cama novamente. Sentiu fraqueza, não havia se alimentado naquele dia e estava sem fome, chorou por horas. Tomou uma decisão, iria embora. Resolveu viajar, pensou em ir à Europa, desistiu, queria ficar sozinho e optou por uma ilha. De uma coisa teve certeza, odiava Nádia e Carlos, agora eram seus inimigos, daria a eles uma pequena amostra de seu rancor, agora, de imediato, e iria planejar uma grande vingança. Porque tudo que se planeja com calma se executa melhor. Quando conseguiu dormir, já era tarde, teve um sono agitado, acordou, percebeu que nem havia trocado de roupas, tomou banho, café se pôs a trabalhar freneticamente, a organizar tudo. Que está fazendo, Noel, trabalhando tão cedo? Posso saber que se passa? Indagara Darcio. Pode e deve, porque será você que fará tudo de agora em diante. Vou viajar passar um bom tempo fora, não tenho data para voltar e você vai cuidar de tudo. Acho que será muito bom você viajar. Cuidarei de tudo enquanto estiver fora. Amanhã está marcada a visita daquele advogado da capital, ele vem para acertar sua separação. Devo cancelar? Indagara Darcio. Não, vou recebê-lo, tem muitas coisas para ele fazer. Que devo fazer na sua ausência? Quis saber Darcio. Vou fazer uma procuração dando-lhe todos os poderes para resolver tudo na fábrica, ela ficará sob sua responsabilidade. Noel, não quero fofocar, mas devo lhe dizer tudo o que fiquei sabendo. Carlos tem judiado do seu cachorro e Nádia está grávida. Queria tanto outro filho, e ela, não, acho que já planejava a separação e que me traía há um bom tempo. Odeio os dois e vou vingar. Eles receberão de volta todo o mal que me fizeram. Nádia deve ter casado comigo por interesse, sempre me enganou. Se ela queria o meu dinheiro, não vai ter. Vou fazer o seguinte, não pague mais a água e nem a energia da casa e deixe que cortem por falta de pagamento. Faça um contrato da casa, como se eu alugasse aquela moradia da fábrica, imobiliada. Este contrato deve ser da data do meu casamento. E que não pago o aluguel há meses. Peça despejo por falta de pagamento. A locação deve ser bem cara. Ou eles pagam ou serão despejados, e lembre-se, todos os utensílios domésticos pertencem à fábrica. Então Carlos tem judiado de Bob. Meu velho cão é um animal educado, bonzinho. Vou agora buscá-lo. Noel,
Carlos deu depoimento, disse que não viu Gabriel, que tudo foi acidente, falou Dárcio. Acho que foi, mas isto não diminuiu meu ódio. Tinha ido até sua antiga casa, sentiu um aperto ao ver a garagem. Tocou a campainha, a empregada, a ex-babá de Gabriel, atendeu, ficou branca e começou a tremer ao vê-lo. Disse apressada: Senhor Noel, não tive culpa. Dona Nádia me mandou fazer o almoço, descuidei de Gabriel um segundo e... Quero o Bob, me traga aqui e já. Ordenou, interrompendo-a. A babá tratou de fazer o que ele pedia, entrou e voltou rápida com Bob na coleira. Pegou o cachorro, que pulou nele, abanando o rabo contente. Virou-se para a moça e falou: Não acho que tenha culpa, se achasse, você iria, sem dúvida, se arrepender muito. Não vou lhe pagar mais seu ordenado. Saiu, entrou no carro, colocou Bob no banco de trás e voltou à fábrica, foi só quando chegou que abraçou Bob e chorou. O cão pareceu que entendia a tristeza do dono, ficou quieto, de vez em quando lhe lambia a mão. Entrou na fábrica com Bob, encontrou Luciana no escritório. Noel, vim ver se você está precisando de mim. Bob, cachorro esperto, como está você? Fiquei sabendo que Carlos estava maltratando Bob, fui buscá-lo. Ele não me esqueceu, exclamou Luciana. Bob pulou nela lambendo suas mãos. Ele já está velho, não sei o que farei com ele, mas com Nádia meu cachorro não fica. Dárcio me falou que você vai viajar. Acho que é o melhor que tem a fazer. Fico com Bob, o levo para casa. Dárcio e eu cuidaremos dele. Nisto Dárcio entrou no escritório e confirmou. Noel, deixe Bob conosco, gostamos de cachorro, cuidaremos bem dele. Não sei nem como agradecer-lhes. Confio Bob a vocês, e Luciana o havia levado. Parou de pensar e ficou olhando a paisagem pela janela. Noel acabou por dormir, o barulho monótono do ônibus lhe deu sono. Sonhou com Nádia, que viajavam de navio. Ela estava muito bonita, encontravam-se na piscina, dia claro, muito calor. Nádia pulou na água, chamou para que mergulhasse e lhe jogou água. O ônibus deu um solavanco. Noel acordou assustado, pulou. Um garoto que sentara ao seu lado riu gostoso. Puxa, o senhor se assustou. Não aconteceu nada, acho que foi um buraco na pista, tem muitos por aqui. Noel riu também, lembrou do sonho. Fora orgulhoso no passado, achava que era impossível não ser amado, amava e tinha a certeza de que era também. Não compreendera que Nádia era interesseira, talvez ela até tenha tentado amá-lo. Mas coração vazio pode ser preenchido e ela encontrou Carlos. Foi feliz com ela, não podia negar. No início do casamento passaram bons momentos juntos, fizeram muitas viagens agradáveis. Suspirou. Desculpe-me se ri do senhor, é que foi engraçado o pulo que deu, o susto que levou. Não quer comer? Aceita uma bolacha? Ofereceu o garoto rindo. Obrigado, não quero. Não estou com fome, mamãe comprou muita coisa para que comesse na viagem. Pode pegar, o garoto falou gentilmente. Noel pegou uma bala, agradeceu e o menino se pôs a conversar. Escutou paciente, de vez em quando dava uma opinião. O garoto desceu logo e Noel ficou sozinho no banco, adormeceu de novo, estava cansado e ansioso para chegar logo. Capítulo 3. A viagem. Noel acordou quando chegou ao seu destino, estava com fome, mas foi primeiro verificar os horários de ônibus. Teria que ir até a capital do seu estado e depois tomar outro para sua cidade. Ficou decepcionado, só poderia continuar viajando no outro dia pela manhã. Comprou a passagem. Não tenho por que ficar aborrecido, pensou, este meio de transporte atende a um número de passageiros e as horas de saídas devem ser conforme o movimento. Faria este mesmo percurso na metade do tempo, se fosse de carro. Eu, que nunca antes precisei preocupar-me com horários para viajar. Olhou a rodoviária, era grande e muito movimentada. São muitas pessoas vindo e indo e creio que muitos têm problemas. Sempre há motivos para viajar, passeios, negócios, há partidas tristes e retornos alegres, pensou e suspirou.
Passou à sua frente uma senhora, com 2 malas, carregando um nenê e puxando um menino pequeno. Noel ia oferecer ajuda quando um senhor se aproximou e o menino gritou: "Papai!" Ele arrepiou-se. "Como é bom ser chamado assim! Vou ter que ficar num hotel!" exclamou baixinho. Uma senhora o olhou. Noel sorriu e resolveu se esforçar para não falar mais sozinho. "Vou procurar um bom hotel, tomar banho, trocar de roupas e jantar." "Não, irei comer primeiro, estou com fome", resolveu. Entrou num restaurante de boa aparência, o garçom que o atendeu falou educadamente: "Senhor, este restaurante é caro, quero dizer, a comida é ótima e custa mais. Talvez o senhor prefira ir a outro, logo ali na esquina tem um mais popular." Noel olhou-se num espelho grande na parede, estava com a roupa simples demais e, com aquela barba longa, não tinha aparência de quem tem dinheiro para uma refeição melhor. Respondeu calmamente: "Pago adiantado. Aqui está, dá." "Claro, senhor, desculpe-me." "Tudo bem." Comeu com apetite. "Se eu for procurar um bom hotel com esta aparência, não me aceitarão e acho que não devo chegar à minha cidade assim", pensou. Saiu do restaurante e entrou numa barbearia, a primeira que viu, cortou o cabelo, raspou a barba. Depois foi numa loja de roupas masculinas e comprou calça e camisa. Saiu vestido com elas. Deu suas roupas velhas para um mendigo, entrou numa relojoaria, comprou um relógio e foi para um hotel. Hospedou-se sem problema. Como a aparência abre portas, pensou. Não teria conseguido hospedar-me aqui horas antes, com aquela barba e roupa simples, agora, bem vestido, não tive nem que pagar antecipado. No outro dia foi logo cedo para a rodoviária e logo estava a caminho. A viagem era longa, Noel sentou-se ao lado da janela e ficou olhando o caminho percorrido, viu as favelas na periferia, teve dó ao ver aqueles barracos e que certamente era um espaço pequeno para muitas pessoas. Ficou por muito tempo observando a rodovia, o campo, lavouras, o gado. Foram muitas as pessoas que sentaram ao seu lado, conversou com algumas, mas preferiu ficar mais quieto. O ônibus fez muitas paradas, Noel desceu, comeu pouco, tomou mais líquido, estava muito calor e a viagem foi cansativa e novamente se pôs a recordar. Dárcio, seu amigo, era uma pessoa boa, agradável, otimista, alegre, alto, de olhos expressivos. Acho que Dárcio nasceu para ser político, pensou. Lembrou que ele, no dia seguinte, já tinha providenciado o que lhe pedira e falou: "Noel, fiz tudo o que me recomendou, a ordem de despejo já foi providenciada. Eles não terão como pagar e só lhes restará mudar de lá, da casa em que vivi com meus pais. Você, Dárcio, não quer morar lá?" "Não, temos a nossa casa, é menor e bem mais simples, mas gostamos dela." "Agradeço, Noel", havia respondido Dárcio. "Quando eles mudarem, quero que mande alguém conferir, quero se possível, um oficial de justiça para que não levem nada. Traga os móveis e os eletrodomésticos para a nossa lojinha, aqui na fábrica, e venda-os bem barato. Não quero nada daquilo. E tudo que pertenceu ao Gabriel, você manda para o orfanato." Tinha uma lojinha na fábrica, na qual vendiam tecidos com defeitos e os funcionários podiam trazer tudo o que quisessem para negociar. O dia havia passado rápido. Noel queria organizar tudo. Quando o advogado da capital chegou, ele o recebeu a sós. "Desculpa-me, veio para uma coisa e vou lhe pedir que faça outra. Vou viajar e quero deixar uma procuração ao meu advogado e empregado Dárcio, para que ele administre todos os meus bens, e pretendo fazer um testamento." Ficaram horas conversando. "Vou demorar dias para fazer isto tudo", disse o advogado. "Tem que ser rápido. O pago dobrado para que faça o mais depressa possível." E o ambicioso profissional tratou de ser rápido. Dárcio ficou observando e lhe falou, aconselhando: "Noel, você já se vingou bastante. Isto é pouco, Dárcio. Se Nádia casou comigo por interesse, é justo que não receba nada. Só não vou me vingar da babá, porque ela me disse,
E eu acreditei que na hora do acidente ela estava na cozinha fazendo outra coisa e eu a pagava para cuidar do Gabriel. Não vou acusá-la, mas a Carlos sim. O advogado irá fazer uma denúncia, certamente não dará em nada, não irá ser condenado, mas lhe dará preocupações, terá que se defender, gastar com advogados. Não quero que continuem morando naquela casa, que desfrutem do conforto, dos móveis caros que Nádia escolheu e que eu comprei só para agradá-la. Eles não merecem a minha clemência, judiaram até do coitado do Bob, meu cachorro que eu sempre quis bem e que está velho. Fora contra a sua vontade que teve que ficar mais uns dias, queria viajar, sair da cidade logo. Não saiu da fábrica, não atendeu telefonemas e impediu a entrada de Nádia na fábrica. Triplicou o ordenado de Dárcio. Noel, não faça isto, é muito dinheiro. Havia exclamado o amigo. Já vi muitos reclamarem por ganhar pouco, mas é o primeiro que encontro que o faz por ganhar muito. É justo e é o que quero. Chamou a secretária e deu a ordem. Dona Alzira, quero que compre alguns materiais esportivos, como bolas, raquetes, camisetas e coloque na nossa lojinha para vender a preço de custo. Quero que compre esta quantia por mês, durante 5 meses. Onde compro? Perguntou a secretária. Em fábricas de representantes, pesquise. Dona Alzira, e faça boa compra. Noel, você vai levar Carlos à falência, havia dito Dárcio. Ele merece isto e muito mais, Nádia gasta muito dinheiro e ela sentirá em viver com menos. Depois, meu amigo, eu gastava tanto com ela, e isto que estou fazendo é metade do que Nádia pagava em roupas e cabeleireiro. Reuniu os empregados e fez um discurso de despedida e uma vingancinha a mais ao se fazer de vítima. Meus amigos, funcionários, alguns aqui me viram nascer, crescer, somos uma família. Vou viajar, ficarei um bom tempo fora. Deixo, para cuidar de tudo, Dárcio e vocês. E, para isto, por aumentar suas responsabilidades, terão aumento de salário. Ele havia feito uma pausa, todos se alegraram, o aumento era ótimo, e depois continuou: vocês, meus companheiros, sabem o que aconteceu comigo. Não pensem que não me envergonho de falar, sim, envergonho-me, mas com amigos o desejo de desabafar é maior. Fui traído, meu filho, morto. Acidente ou assassinato. Sofri muito, estou sofrendo demais. Mas Deus irá me fazer justiça, porque tenho amigos para me defender. E continuou o discurso falando a eles que Nádia casou por interesse, que a babá que ele pagava para cuidar do filho, amando da ex-esposa, fazia no momento do acidente, outro trabalho. Que eles, a ex-mulher e o amante, queriam tudo que era dele, que herdou do pai, e que ficou sabendo que se isto acontecesse que a primeira coisa que fariam era despedir todos os empregados. E falou por tempo comovendo todos, porque, como bom patrão, era amado e respeitado. Foram muitos os empregados que choraram. Ao voltar para o escritório, Dárcio havia indagado: você acha que Carlos matou seu filho? Não, Gabriel era para eles a galinha dos ovos de ouro, pelo meu filho, os dois iam me tirar muito dinheiro. Morariam naquela mansão às minhas custas e, para não ter muitas brigas, ia ceder em muitas coisas. Nádia ficaria bem com a separação, o que agora não irá acontecer. Vou viajar e comigo ausente não haverá separação e ela não poderá casar com Carlos. Não tendo filhos, Nádia não terá pensão. Daqui a pouco, o advogado virá e eu assinarei meu testamento. Infelizmente sou casado com ela, que continuará por enquanto sendo minha esposa, depois, quando voltar, decidirei o que fazer. Noel, eles já receberam a intimação e terão que desocupar a casa por falta de pagamento. Carlos até consultou um advogado. Fiz bem feito, ou pagam tudo de uma vez ou terão que mudar e, sem os móveis, só poderão levar as roupas íntimas. Ontem Luciana e eu fomos à missa de 7º dia de Gabriel, a igreja estava lotada, foi uma pena você não ter ido. Nádia e Carlos estavam lá e foram tratados com desprezo, os habitantes da cidade acham os dois culpados e fofocam, estão sentindo a maledicência. E, depois do que você disse aos empregados, não duvido que seja tratados como criminosos.
pode se sentir vingado. Pois não me sinto. Nádia destruiu minha vida e eu vou acabar com eles. Uma boa vingança requer planejamento, meu ódio me sustentará e eu vou saber me vingar. Ainda não fiz nada. Não deixe a mágoa lhe destruir, meu amigo. Você é jovem, bonito, inteligente, pode construir outra família, ter outros filhos e saberá com certeza escolher melhor a próxima esposa. Posso até fazer isto um dia, agora não. Mandou fazer um testamento. Por quê? Indagou Dárcio. Se eu morresse, Nádia herdaria tudo por ser minha esposa e por não ter parentes próximos. Separando-me dela, terei que lhe dar muito dinheiro. Não quero nem uma coisa e nem a outra. Planejamos o advogado e eu, e fizemos um testamento bem feito. Não quero morrer, mas, se isto vier a acontecer, ela terá uma surpresa. E, se eu vier a casar novamente, anulo este e faço outro. Tenta ficar bem, Noel, não quero que sofra. Obrigado, Dárcio, mas é impossível não sofrer, amava Gabriel, ele era tudo para mim. Nádia e Carlos me destruíram. Exclamara com raiva. O advogado fez o testamento muito bem feito, a fábrica de tecidos, bem como o terreno em sua volta, com a sua morte, seria uma fundação e os empregados, os donos, com a presidência de Dárcio. Para Nádia ficaria a casa em que moravam e 2 apartamentos. Com tudo em ordem, havia marcado sua partida para o dia seguinte. Foi despedir-se de Bob. Luciana o recebeu com carinho. Seu cachorro estava limpo e Noel o achou feliz. Levei-o no veterinário, ele está bem, falou Luciana. Obrigado, Lu. Cuidaremos bem dele, fique descansado. Ficarei, sei que Bob será muito bem cuidado. Obrigado e seja muito feliz com Dárcio. Vocês são ótimos e se merecem. Abraçou-os e despediu-se. Um empregado o levou de carro até a capital, ele alugou um avião que o levou próximo à ilha e foi de barco até ela. Havia comprado tudo o que precisava para ficar lá e fez a cabana. Os habitantes da região estranharam sua presença, mas como eram hospitaleiros, conversaram com ele e com o tempo tornaram-se amigos. E de Dárcio recebia as notícias da fábrica, de amigos e de Nádia. Carlos e ela tiveram que mudar deixando tudo. A ex-esposa ficou furiosa ao saber que os móveis e eletrodomésticos foram vendidos a preço barato. A casa foi alugada e eles foram morar num apartamento pequeno. Carlos não ajudava a família dela, e estes ficaram contra eles. E que Nádia não saía mais de casa por ser desprezada até pelas colegas que se tornaram ex-amigas. Carlos quase faliu, porque os clientes sumiram de sua loja. Com o tempo, foi voltando ao normal. Nádia teve 2 filhos, 2 meninos. Dárcio e Luciana tiveram um casal de filhos e Bob morreu de velhice. E a fábrica estava bem, dando bom lucro. Dárcio se alegrou com a notícia de sua volta, era vereador e queria ser candidato a prefeito. Dárcio prefeito, pensou rindo. Noel olhou para os lados, ninguém prestou atenção, os passageiros estavam sonolentos. A viagem estava cansativa e ele consultou o relógio várias vezes. Ficarei escravo do horário de novo. É o preço que pago com a volta. Chegou ao seu destino às 23 horas e foi para um hotel, o que achou de melhor ali perto da rodoviária. Estava muito cansado e queria dormir, tomou um demorado banho e achou delicioso esticar as pernas. Dormiu logo e acordou às 10 horas no outro dia. Após o desjejum, foi à rodoviária, não teve que esperar muito, às 13 horas estava no ônibus rumo à sua cidade natal. Sentia-se ansioso, mudara anos na ilha o modificaram para melhor. No começo pensou em se vingar. Planejou muitas vinganças, pensou em sequestrar um filho deles e sumir com o garoto, foram muitas as maldades em que pensou com detalhes, planejou. Mas o ódio foi passando e as ideias de vingança também. Foi muito bom ler os livros espíritas, a doutrina de Allan Kardec o fez compreender os ensinamentos de Jesus. E sentir a presença de Gabriel, seu filho, contribuiu para sua mudança. Voltava diferente, Nádia e Carlos não precisariam temer, ele não os prejudicaria. Sentiu a mãozinha do filho sobre a sua. Filhinho meu, amo você.
Pensou e prestou atenção para não falar. É isto que você quer, não é? Que não tenha mais inimigos. Não quero mais me vingar, perdoei. A sensação da mãozinha sobre a sua sumiu, não sentiu mais o filho, mas tinha a certeza de que Gabriel o acompanhava. Olhou pela janela, conhecia toda a região, viajara muito e usava sempre aquela estrada. Ia desde garoto à capital com os pais ou com a mãe, depois de mocinho ia até sozinho com o motorista da fábrica, quando tirou a habilitação o fazia só ou com amigos. Conhecia cada metro da rodovia e estava tudo igual. Avistou um sítio, aquelas terras foram de seu pai, quando ele era criança. Aprendera a cavalgar quando ainda era menino e cavalgava por toda a redondeza. Viu saudoso, a casa em que junto de seus pais passava os finais de semana. Sentiu muitas saudades de seus genitores. Onde estarão eles? Estarão bem? Indagou a si mesmo em pensamento. Lembrou que um dia, ao sentir Gabriel, perguntou a ele sobre seus pais e o filho respondeu: estão juntos e aprendendo a viver sem o corpo físico. Noel suspirou. Queria que mamãe estivesse comigo, que passasse as mãos sobre meus cabelos, me beijasse e dissesse: isto passa, filho, tudo passa. E ele sabia que passava. Os momentos difíceis nos dão a impressão de demorar mais, os felizes, de voar. Só não passa a tranquilidade do bem realizado. Viajar de ônibus lhe dava uma sensação diferente, podia olhar para os lados, observar tudo e recordar. O ônibus dava voltas. Chegaram à cidade, o coração de Noel disparou, olhava tudo. Tudo muda a cidade também, exclamou. Um senhor que estava ao seu lado falou: você tem razão, esta cidade cresceu muito e está bem bonita. Faz tempo que não vem aqui. Uns 5 anos, respondeu. Vai encontrar muitas coisas diferentes, expressou o senhor. O veículo parou. Noel desceu, seu coração continuava disparado. Nunca tinha estado na rodoviária de sua cidade, achou-a limpa e movimentada. Estava emocionado, teve que respirar compassado e esforçou para se tranquilizar. Ficou parado por minutos ali perto do ônibus, sentindo-se mais calmo, observou tudo. Viu um antigo colega de escola, que passou por ele apressado, não o reconheceu, não lhe prestou atenção. Lembrou que teve uma briga com ele, agrediram-se, isto porque o chamara de Papai Noel. Até hoje não entendo o porquê de meus pais terem me dado este nome. Falavam que foi porque mamãe não ficava grávida e, numa brincadeira, dissera que ia pedir para o Papai Noel um filho de presente e, por coincidência, ficara grávida e como o meu pai havia dito que gostava do nome Noel, quando nasci, colocaram o nome do lendário velhinho que só traz alegrias. Vou parar de pensar, chega de recordar. Se ficar aqui parado vou chamar atenção. Vou telefonar para o Dárcio vir me buscar. Se pegar um táxi dificilmente entro na fábrica, se for empregado novo não me conhece e, se for antigo, estranhará e poderá duvidar que seja o dono. Telefonar, vou comprar ficha. Mas fui primeiro ao banheiro. Estava tão ansioso que tremia. Logo em seguida, telefonou ao amigo. Dárcio, estou aqui na rodoviária. Dá para me buscar? Estarei aí em minutos, me espera. Ficou na calçada, esperou por 10 minutos, que lhe pareceram horas. Não posso esquecer que vou estranhar, terei que adaptar-me novamente. Vou amar tudo, vou ficar alegre por estar em casa. Não devo ficar ansioso, mas quero rever a fábrica. Avistou Dárcio, este desceu de um carro importado, estava muito elegante, bem vestido. Está como sempre, eu que estou vestido com simplicidade. Noel, Noel, gritou Dárcio correndo ao seu encontro. Dárcio, abraçaram-se. Seja bem-vindo, amigo. Capítulo 4. O regresso. Gostou do carro de Dárcio, entrou, observou e comentou: lindo seu carro. É novo. Não conhece este modelo? Acho meu amigo, que vai precisar se informar sobre os últimos acontecimentos e novidades. Naquela ilha não tem nada disto, respondeu Dárcio rindo. Não esqueça que combinamos nada de falar onde estive. O período que fiquei afastado foi muito importante para mim.
Leva-me para a fábrica. Noel, você tem certeza de que não quer ficar hospedado em casa? Luciana e eu teremos muito prazer em recebê-lo. Você não conhece meus 2 filhos, o garoto é esperto como eu, e a menina é linda como a mãe. Irei logo conhecê-los, visitar vocês. Dárcio, você é feliz com a Lu? Perguntou Noel. Amo minha esposa, combinamos muito e vivemos bem, respondeu Dárcio. Estou ansioso para rever a fábrica e quero mesmo ficar no meu antigo apartamento. Chegaram. Noel se emocionou. Quero amar sem apego, exclamou. Como é? Indagou Dárcio. Gostar de tudo sem ser possuído, amar sem ficar preso ao que se ama, respondeu Noel. Dárcio riu, não entendeu e pensou. Tomara que Noel não esteja desequilibrado ou fanático. O vigia veio abrir o portão, reconhecendo o carro de Dárcio, olhou examinando o acompanhante. Boa noite, João. Este é seu patrão, o senhor Noel, falou Dárcio. O vigia nem conseguiu responder o cumprimento, abriu rapidamente o portão. Entraram no pátio. Não falei para ninguém que você ia chegar, só a Lu sabe. Será uma boa surpresa, exclamou Dárcio rindo. Noel desceu, andou pelo pátio observando tudo. Tive que fazer algumas modificações, o progresso exigiu, ampliamos, temos máquinas novas, modernas. Mas seu apartamento está como deixou. Abriu a porta do apartamento, o primeiro objeto que Noel viu foi um porta-retrato grande com a foto do filho. Olhou demoradamente a fotografia. Boa noite, Dárcio. Obrigado por tudo. Quer que vá embora? Pensei que fôssemos conversar, disse Dárcio. Amanhã conversaremos. Se não importa, quero ficar sozinho. Boa noite. Se precisar de alguma coisa, me telefone. Amanhã cedo estarei aqui, falou Dárcio e saiu. Quando escutou o barulho do carro se afastando, Noel examinou o quarto. Suas roupas estavam no armário limpas e passadas. Abriu uma gaveta e lá estava seu relógio caríssimo, folhado a ouro e uma chave, pegou-a e abriu uma gaveta, ali estavam vários documentos. Parece tudo em ordem, como se tivesse ido viajar ontem, observou. Abriu a sacola que trouxera, pegou seus livros e os colocou na cômoda perto da foto do filho. Sentou na cama e fez uma oração agradecendo a boa viagem e pedindo a Deus que permitisse que bons espíritos o orientassem. Não estava com sono, saiu para andar pela fábrica, o guarda aproximou. Quer que eu o acompanhe, senhor Noel? O senhor não me conhece, não trabalhava aqui quando foi embora. Sou filho do Manuel, meu pai ainda trabalha aqui, faz 25 anos. Lembra dele? Ele não tem o dedo polegar da mão direita e... Claro que me lembro e alegro-me que ele ainda esteja aqui conosco. Obrigado, João, não preciso de nada, só quero ver a fábrica, vou acender algumas luzes e depois apagarei. Volte para seu posto, prefiro andar por aí sozinho. João sorriu e voltou para perto do portão. Noel foi andando devagar. De cada lugar da fábrica tinha uma lembrança. Olhe, meu filho, esta máquina é um fenômeno. Pareceu que escutava seu pai lhe falando com carinho. Não quero recordar, só olhar, tenho lembrado muito. O passado passou, quero viver o presente e fazer planos para o futuro. Percorreu a fábrica toda, só não foi ao escritório. Foi deitar tarde e demorou a dormir. Acordou com o barulho dos primeiros empregados chegando, trocou rápido a roupa, colocando uma das suas antigas que estava no armário e foi para o escritório. Dárcio, manda alguém me trazer um café. Depois reúne todos os empregados no pátio. E logo depois estava Noel na frente dos empregados. Noel, aumentou bastante o quadro dos nossos funcionários, falou Dárcio. A fábrica progrediu com sua administração, exclamou Noel. Noel se lembrou do seu discurso de despedida, quando falara com rancor e ódio, resolveu ser breve neste. Companheiros de trabalho, é um grato prazer rever muitos de vocês e conhecer os novos funcionários. Fiquei muito tempo ausente e volto encontrando tudo bem. Quero agradecer-lhes. Muito obrigado. Vai falar só isto? Indagou Dárcio. Que discurso rápido.
Noel foi abraçar os empregados antigos, conhecia alguns desde menino. Depois foi ao escritório. Darcio veio junto e perguntou: por onde quer começar, Noel? Que quer ver primeiro? A contabilidade, respondeu ele. Passou o dia vendo papéis, almoçou na cantina da fábrica. À noitinha estava cansado. Vamos parar, Darcio, desacostumei-me deste trabalho, fecho os olhos e vejo papéis e mais papéis. Você, meu amigo, cuidou muito bem de tudo. Obrigado. Pelo salário que recebo tinha mais que fazer bem feito. Eu que agradeço pela confiança, Noel. Por 4 dias Noel ficou na fábrica sem sair de lá, verificou tudo. No começo teve um pouquinho de medo de encontrar alguma irregularidade. Depois, alegrou-se, pois Darcio era realmente muito honesto, fiel e competente. Tomou suas refeições na cantina, pediu que fizessem bastante salada de verduras e legumes frescos, e 3 vezes por semana peixes. Nesses anos não comera carne a não ser peixes e decidira não se alimentar mais de carnes. Pediu à secretária para pegar na biblioteca municipal livros sobre animais, que tivessem pesquisas sobre tartarugas. Achou logo o que queria. Mané tinha razão, Tortugo era macho. Sentiu saudades do casal de tartaruga, das aves, da ilha. Ia dormir cedo, às 20 horas já estava na cama e levantava-se de madrugada, às 5 horas já tinha tomado banho, se barbeado e ia para a cozinha fazer o seu café. Sabia que ia demorar um pouco para acordar mais tarde e não ter sono tão cedo. Terei que mudar meus hábitos. Continuou fazendo suas orações ao levantar e à noite, quando lia textos do Evangelho. No 5º dia, domingo, foi visitar Darcio e almoçar com eles. Moravam numa casa bonita, Luciana o abraçou emocionada. Quis ir à fábrica lhe dar as boas-vindas, mas preferi não incomodar. É muito bom revê-lo. Luciana estava muito bonita e o casal de filhos deles era lindo e educado. Foi muito gostoso para Noel passar o dia com os amigos. Então, Darcio, você quer entrar para a política? Perguntou Noel. Já entrei, amigo, sou vereador e candidato a prefeito, respondeu Darcio. Noel, eu admiro o idealismo de Darcio e tenho apoiado. Para ser político tem que gostar. Preferiria que meu esposo não se envolvesse na política, que não fosse candidato, falou Luciana. Lu está chateada porque tem tido muitos falatórios, expressou Darcio. Calúnias, isto sim, exclamou Luciana. Estão falando que Darcio o roubou, desviou dinheiro da fábrica e que tudo ia ser descoberto quando você chegasse. Já tive que mostrar meu holerite, publicá-lo até no jornal. Aí falaram que ganho bem demais, que fui eu quem determinei meu salário. Isto é triste. Desejo fazer muitas coisas boas para esta cidade, falou Darcio, empolgando-se. Somos econômicos, com o ordenado de Darcio compramos esta casa e uma chácara. Também tenho meu salário, embora pequeno, dá para minhas despesas particulares. Leciono no período da tarde, comentou Luciana. Não se preocupem com estes falatórios. Eu desmentirei, tranquilizou-os Noel. Fará isto? Indagou Darcio. Vamos marcar uma entrevista e, se possível, para amanhã. Falarei com o pessoal do jornal, rádio e também irei aos seus comícios, comprometeu-se Noel. Viva! Já ganhei! Obrigado, Noel! Exclamou Darcio, abraçando-o. Obrigado a você, Darcio. Amigo é um tesouro precioso e eu o tenho. É com orgulho que digo que chamo você de amigo. E deu a entrevista elogiando Darcio, falou de sua competência, honestidade e ainda lhe agradeceu. Os repórteres queriam saber onde ele esteve e o que fez no período em que esteve ausente. Noel respondia sem dar detalhes. Em muitos lugares. Que lugar mais gostou? Quis saber uma moça. De uma ilha. A Grécia. Noel sorriu. Muitas mulheres? Alguma especial? Perguntou um rapaz. Sim, uma muito especial. Quero dizer aos meus amigos que foi muito proveitosa esta viagem, aprendi muito, amadureci, encontrei a paz e sou feliz. Eles queriam saber mais da viagem. Noel voltava ao assunto, Darcio. E tudo deu certo.
Foi um sucesso e com resultado positivo para a campanha do amigo. Na terça-feira saiu para passear na cidade. Abraçou amigos e conhecidos. Muitas coisas modificaram. Ali fizeram uma praça, asfaltaram ruas, etc. Andou a pé pelo centro. Viu de longe a loja esportiva de Carlos. Quando voltou à fábrica, indagou Dárcio: "Você vai me abandonar? Deixará o emprego? Você não precisa de mim aqui, Noel. Vou me licenciar para trabalhar na campanha. Não irá se importar, não é? Se não ganhar, volto. Se for eleito, quero me dedicar à prefeitura e for o melhor prefeito que esta cidade já teve." Dárcio: "Como estão Nádia e Carlos?" Vivem juntos, ele ainda tem a loja de roupas esportivas, Nádia trabalha com ele. Tem 2 filhos, Samuel e Vinícius. Samuel é muito parecido com Gabriel. Samuel era um dos nomes que tínhamos escolhido quando Nádia estava grávida. Optamos por Gabriel e resolvemos deixar Samuel para o próximo. Eles são felizes? Não sei. Carlos teve muitas dificuldades financeiras depois da tragédia. Quase toda a cidade ficou contra eles. Nádia até foi agredida na rua. Você ainda pensa em se vingar dele? Não. Quero viver em paz. Sofri, passou, esqueci e não guardo mágoas. Ainda bem. Vingança é uma faca sem cabo, pode ferir o outro, mas corta quem a segura. Ninguém é feliz quando guarda mágoa, falou Dárcio. Vou pegar meu carro e passear por aí. Ele está em ordem? Indagou Noel. Antes de você voltar, mandei-o para uma revisão, está em ordem e com o tanque cheio, respondeu Dárcio. Fazia tempo que Noel não dirigia, entrou no carro e ficou minutos olhando-o, tinha história aquele veículo. Tudo o tem. Lembrou de quando o comprou, os comentários, passeios, mas não queria recordar. Dirigiu sem dificuldades e foi ao cemitério. Gabriel fora enterrado com os avós, num túmulo bonito de mármore. Encontrou-o limpo e com flores. Noel se emocionou. Restos mortais, é só isto que tem aqui. Falou alto, verificou rápido olhando para os lados, não viu ninguém, não queria que o escutassem falar sozinho. Orou por minutos e voltou para o carro. Foi a muitos lugares, reviu a cidade toda e voltou à fábrica. Obrigado, Dárcio, por ter cuidado do túmulo de meus familiares, encontrei-o limpo e com flores. Não fui eu, Noel. Sinceramente, não me lembrei de fazer isto. Então, quem cuida dele? Perguntou Noel curioso. Nádia, respondeu Dárcio. Nádia, pensou Noel, por que estranho? Gabriel era também filho dela, como mãe deveria amá-lo. Nunca pensei que minha ex-esposa sofreu por ele, que sentiu sua desencarnação. Sofri e só vi meu sofrimento, ela deve ter sofrido também. O remorso. Que disse Dárcio? Noel, você não escutou o que falei. Estava distraído? Falei que o Sr. Ramon sentiu muito não ter comprado naquela época o terreno do fundo da fábrica. Ele me disse que sente remorso, disse Dárcio. Remorso, pensou Noel. Além de ter sofrido como eu, Nádia deve ter tido remorso, e esta dor é bem pior, dolorida. Tenho talvez, o si, para atormentá-la. Deve pensar, se não tivesse pedido a babá para fazer o almoço, ela teria olhado Gabriel. Talvez se eu tivesse ficado com ele, meu filho não teria ido à garagem sozinho. Se não tivesse me envolvido com outro, etc. Será que Nádia sentiu tudo isto? Será que sofreu com remorso? Não devo mais pensar nela. Terreno. Que tem o terreno? Perguntou Noel. Você notou, Noel, que a fábrica está num lugar privilegiado? A cidade cresceu por estes lados. O terreno no fundo é grande. O outro candidato a prefeito tem planos, se ganhar, de desapropriá-lo e fazer um loteamento. Ele está dizendo, agora, que sou candidato a seu mando, para impedir que isto aconteça. Acho que Luciana tem razão. É muito falatório. Que calunia! Exclamou Noel. Mudaram de assunto, tinham muito que resolver no escritório. Dárcio estava treinando um jovem advogado para ser secretário de Noel. Marcos está conosco há 12 anos. Começou como office boy, é filho de um empregado antigo.
É inteligente, esforçado, custeou seus estudos trabalhando, formou-se no ano passado. Acredito que seja de confiança. Quero lhe dar uma missão, chame-o aqui para conversar comigo, pediu Noel. Quando ele chegou, Darcio ia se retirar. Noel disse: fique, Darcio, embora seja confidencial, quero que você escute. Marcos, quero que você vá a certo lugar para mim. É uma vila, um lugarejo distante, onde a maioria dos habitantes é de pescadores. Você fará o seguinte. Deu todas as ordens para Marcos e finalizou. Deve partir na segunda-feira e exige o segredo. Prepare-se para viajar. Vá de avião. Marcos saiu e Darcio o indagou. Por que isto? Não é tarefa de o governo fazer isto. Não quero falar mal dos políticos, não depois que você se tornou um, disse Noel sorrindo. Eu tentei, escrevi para o governador, telefonei e nada, ninguém se interessou, então, faço eu. Centro Espírita envolvido nisto? Você é espírita? Perguntou Darcio. Sou, respondeu Noel. Conheci a doutrina espírita por uns livros e me encantei com seus ensinamentos raciocinados, coerentes e justos. Tenho amigos lá naquela vila, quero lhes dar mais conforto. Marcos irá lá, comprará um terreno, deixará tudo pago e o material entregue para que eles mesmos façam um posto de saúde. Pagará até o salário deles. Eu enviarei todo mês dinheiro para que o centro espírita da cidade vizinha pague um médico para ir até lá atendê-los uma vez por semana. E também dinheiro para que comprem os remédios, porque não basta o médico diagnosticar, precisam de remédios. Marcos também irá comprar materiais escolares para a pequena escola. Daqui a 3 meses, ele voltará para supervisionar, quero este posto de saúde pronto logo. Darcio, se eu morrer, quero que continue enviando todo mês esta quantia para o centro espírita para que eles paguem este profissional. Que é isto? Pensando em morrer? Indagou Darcio. Não, estou pensando em viver. A vida continua, meu caro amigo. Vivemos em fases, ora lá, ora aqui. Não se preocupe, não penso em desencarnar, isto é, ter meu corpo físico morto. Foi só um pedido. Sentiu saudades dos amigos de lá, eram pessoas simples e desinteresseiras e pensou muito em Maria Inês, de seu jeito meigo, tranquilo. Será que a jovem professora iria gostar de viver aqui? Foi jantar num restaurante com Darcio e comeu saladas, arroz e feijão. Você não vai mais comer carnes? Perguntou o amigo. Não pretendo. Alimentar-se de verduras, legumes e frutas faz muito bem à saúde. Nestes anos só me alimentei assim e estou sadio, até para os dentes faz bem, fui hoje ao dentista e só tinha 2 pequenas cáries, respondeu Noel. Saiu do restaurante, deu uma volta de carro e de repente, viu um centro espírita. Estava aberto e umas pessoas estavam chegando. Noel parou, desceu e pensou. Deve ter alguma atividade, vou entrar. O local era simples, um salão. Noel entrou e sentou-se no canto direito. Era dia de palestra e passes. Uma senhora iniciou com uma linda oração e o orador convidado falou sobre o perdão. Leu um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que Noel conhecia muito bem e do qual gostava muito. Prestou muita atenção ao que o palestrante falava. Estava emocionado. Eis alguns trechos. Aprendemos que devemos perdoar sempre e também pedir perdão. Temos que viver como cristãos, e, como tal, não precisar pedir perdão por não ofender ninguém. Feliz aquele que já vivencia este conceito, não tenho necessidade de pedir perdão porque não ofendi, não maltratei nada, fiz de mal a um irmão. E que nenhum mal venha nos ofender. Compreendendo, amando, perdoamos sem mesmo nos pedir perdão. Podemos até ser prejudicados, mas não derrotados pelo mal. Vocês já notaram que quando nos sentimos ofendidos é porque quase sempre recebemos golpe no nosso orgulho. O orgulho tão difícil de ser vencido. Ao sermos ofendidos, pensamos, isto é desaforo. Devo reagir. Não merecia isto. E, às vezes, pensamos em nos vingar. E, quando conseguimos perdoar, não devemos achar que somos vítimas. Coitadinho de mim, sou vítima.
É que temos a tendência de ver só que o recebemos, o que nos fizeram. E eu, o que eu fiz, será que não tenho necessidade também de perdão? Não ofendi, revidei o desaforo, quando ainda não vencemos o orgulho é que sentimos necessidade de que nos peçam perdão. Perdoar sim, pedir perdão também, e viver sem necessitar dos dois é aquele que compreendeu os ensinos do Mestre Jesus e que caminha a passos largos para o progresso. Quando terminou, Noel ficou para conversar com algumas pessoas que conhecia, ficou sabendo dos horários de atendimento da casa. Despediu-se deles com carinho e decidiu que iria frequentar as reuniões daquele grupo. Foi para seu apartamento na fábrica e se pôs a pensar na palestra. Sempre se achou vítima, e o palestrante tinha razão, seu orgulho o fizera sentir os desaforos. Não quis dar a separação para Nádia, queria-os longe da casa que fora de seus pais, achou que era desaforo eles serem felizes enquanto ele sofria. E como teve pena dele mesmo. Era a vítima, e como usou disto. Depois, achou-se importante porque perdoou. Tinha que aprender a amar de modo certo e verdadeiro como Jesus nos ensinou. E amar é não precisar perdoar, não se fazer de vítima e compreender o errado. E este amar é extensivo a todos. Porque somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai amoroso. E começou a ir a todas as reuniões de estudo e palestras. Marcos chegou eufórico da viagem por ter feito o que Noel pediu e por ter dado tudo certo. Senhor Noel, o pessoal gostou demais e, quando disse que era presente do Papai Noel, eles riram. A professora até chorou. Perguntaram pelo senhor. Ficaram contentes ao saber que está bem, eles lhe querem muito. Não seria mais fácil o senhor dar uma quantia de dinheiro para cada um deles? Marcos, ao ajudar alguém é sábio fazê-lo do melhor modo possível. Talvez acontecessem algumas desavenças se eles recebessem dinheiro sem ter estrutura para gastar. Poderiam brigar por achar que um merecia mais do que outro e ofender algum se me esquecesse dele. Despertar a cobiça em um deles ou de pessoas de fora e haver roubos. Outro, achando que com o dinheiro deveria sair dali, ir para a cidade grande, etc. E em vez de lhes dar felicidade, daria dificuldades. Um posto de saúde e um médico para atendê-los é para todos, a escola com mais materiais é para a educação de todas as crianças e até dos adultos. Tem razão, Senhor Noel. Quem é acostumado a ter pouco pode se embaraçar com muito. Não seria muito para nós, mas para ele sim, falou Noel. Voltou a pensar em Maria Inês. Sentiu saudades dela, dos amigos da vila. Já estava mais acostumado, devido às reuniões do centro espírita estava dormindo mais tarde e já não acordava tão cedo. Foi no sábado a um encontro de políticos. O salão estava lotado, muitas pessoas, mulheres, e Noel se viu alvo da festa. Foi paquerado por muitas solteiras e até por algumas casadas. Isto o entristeceu. Isto porque sou rico, consideram-me bom partido, pensou aborrecido. Logo que foi possível, despediu-se e dirigiu-se para a fábrica, ainda continuava morando lá. Darcio o aconselhou que se mudasse para uma casa, mas preferiu ficar ali. Foi direto para seu apartamento. Quando chegou, sentou-se na cama e pensou em Maria Inês. Ela, sim, me ama e nem sabe que sou rico, se souber o que eu tenho, achará que sou o homem mais rico do mundo. Será que você, minha doce Maria Inês, iria se acostumar nesta cidade? Seria feliz? Não saberia se vestir, até seus conhecimentos de professor aqui seriam considerados pequenos, quase semi-analfabeta. Não acho que seria feliz. Estaria longe dos familiares, do rio que ama, da escola a que tanto se dedica. Faria amigos? Não saberia conversar, seria alvo de piadas e sentiria. E talvez só eu não lhe bastasse. Só eu? Não seria amada e sentiria falta de amor. Com o meu trabalho não teria tempo de me dedicar muito a ela. Mas poderíamos ter filhos, que seriam morenos como ela. Quero ter outros filhos. Papai. Gabriel, que bom senti-lo, ouvi-lo. Posso dar minha opinião? Falou Gabriel. Claro que sim, exclamou Noel. Deixe Maria Inês na vila. Ela é feliz.
Ama você, sim, mas esquecerá. Por que isto agora? Quando estava lá, nunca ligou para ela, não deu motivos para que alimentasse este afeto. Acho que quero ser amado, expressou Noel suspirando. Há tantas formas de amar. Se quer casar novamente, por que não espera mais um pouco? Deixe acontecer. Você não amando Maria Inês, não poderá fazê-la feliz. Acho que não vou confiar em mais ninguém. Só porque foi cobiçado na festa? Papai, você é muito bonito, inteligente e agradável, falou Gabriel sorrindo. Rico. Acho que não é numa festa como desta noite que achará uma pessoa afim. Não tenha pressa. Boa noite. Sentiu o beijo no rosto. Sou médium, falou Noel, e devo trabalhar para o bem com a mediunidade. Recebo tanto podendo sentir meu filho, já é tempo de fazer algum bem a outros com esta faculdade. E, para fazer bem feito, com segurança, devo aprender. E vou ter estes conhecimentos. Noel sorriu ao escutar sua própria voz. Tinha parado de falar sozinho, mas às vezes ainda o fazia. Resolveu não procurar Maria Inês, ela era uma flor, delicada, joia preciosa que ali seria vista como uma simples folhagem, uma bijuteria. Quem não sabe ver pela alma, deixa de sentir, desfrutar de muitas coisas, do carinho de pessoas autênticas e bondosas. E a meiga professorinha merecia ser amada. E, estava decidido, nem ela e nem outra por enquanto. Noel dormiu tranquilo, mas logo acordou com o guarda chamando. Senhor Noel, telefone. Assustou-se, pulou da cama. Não tinha telefone no seu apartamento. Quem é? Perguntou Noel. Não quis dizer, só falou que é urgente, respondeu o guarda. Foi ao escritório, atendeu, era uma mulher. Sou Natália, conversei com você na festa. Queria estar com você mais um pouco, desfrutar de sua presença. Está sozinho? Não quer companhia? Você me acordou. Desculpa-me, mas não quero companhia. Boa noite. Desligou. O guarda estava ao seu lado, deu um sorriso. João, disse Noel, não deixe nenhuma mulher entrar aqui e não me chame mais se for voz feminina ao telefone. Para me acordar, só se for urgente ou o Dárcio. Entendeu? Transmita esta ordem para os outros guardas. Não sei quem é esta Natália. Que coisa! Boa noite. Resmungou e voltou a dormir. Começaram os telefonemas de mulheres atrás de Noel e ele deu ordem à secretária, que só passasse as ligações se fossem de negócios e identificadas. Não queria, por enquanto, envolver-se com ninguém e, quando o fizesse, seria mais cuidadoso. Nada de pessoas interesseiras. Capítulo 5. Na represa. Dárcio afastou-se do trabalho e passou a dedicar-se só à sua campanha. E os seus adversários usaram o terreno da fábrica para difamá-lo. Noel sentiu pelo amigo e chamou-o para conversar. Dárcio, estou aborrecido com esta calunia. Confesso que eu também gostaria de ter adversários honestos, disse Dárcio triste. Chamei-o aqui, porque vou fazer o que seus adversários querem. Vou doar este terreno, exclamou Noel. O quê? Você ficou louco? Perguntou Dárcio assustado. Vou fazer o seguinte, deixarei uma boa área em volta da fábrica para o caso de aumentá-la no futuro. Nos fundos à direita, você, como prefeito, abrirá ruas, fará esgotos, etc., e os lotes serão vendidos a preços irrisórios para os empregados da fábrica, certamente que eles pagarão pelas benfeitorias que a prefeitura fizer. A parte esquerda você fará a mesma coisa com convênio com algum banco e a população comprará. Será um excelente bairro, só que você se comprometerá em construir uma creche grande, uma escola de um quarteirão com quadras de esportes. E um terreno será para o meu grupo espírita. Muito bem, só que teremos problemas. Noel, quais? Perguntou o dono da fábrica. O que você, meu amigo, ganhará com isto? Indagou Dárcio. Ficarei com alguns terrenos sem pagar as benfeitorias, respondeu Noel. É justo. Como isto será feito? Faremos um acordo. Se você ganhar, o contrato terá valor, assinaremos com testemunhas, firma reconhecida, etc. O problema maior,
Você, meu caro Noel, é casado. Esqueceu disto? Não pode fazer isto sem a assinatura de Nádia, falou Darcio. Faça o contrato, Darcio, e me avise quando estiver pronto. Se é para ser urgente, será. Amanhã estará pronto. De fato, no outro dia, logo pela manhã, Darcio veio lhe mostrar. Darcio, quero que esta quadra seja de Nádia. Pergunte ao cartório se podem me ceder por minutos uma sala deles. Marque um horário à tarde. Vou marcar um encontro com Nádia lá. Espero que ela assine. Noel, ainda tem tempo para pensar. Não tem dó de se desfazer desta área. Devo ganhar as eleições, mas, se não fizer, não tem importância. Darcio, você já notou que a fábrica está bem centralizada? Claro que já. Este terreno em volta está impedindo a cidade de crescer deste lado. E estamos pagando muito imposto por isto. Vou ganhar mais tendo estes lotes do que vendendo o terreno todo. Fazendo isto, será bom para os empregados e para a população. Obrigado, Noel, exclamou Darcio comovido. Com o horário marcado no cartório, Noel telefonou para Nádia. Quando se identificou, notou que a voz dela tremeu. Nádia disse Noel educadamente, preciso conversar com você num lugar neutro. Por favor, esteja às 15 horas no cartório. Irei, respondeu Nádia. Antes das 15 horas, Noel estava lá e como Nádia atrasou, achou que ela não iria. Fazia 4 meses e meio que regressara e ainda não a tinha visto. Nádia veio, estendeu a mão cumprimentando-o e desculpou-se pelo atraso. Noel a conduziu para a sala e ficaram a sós. Olhou-a, por momentos nenhum dos dois falou. Noel achou-a linda. Estava como antes, pareceu-lhe que os anos não passaram para ela, com os cabelos bem penteados, vestia-se com simplicidade e estava muito elegante. Nádia o olhou. Quer falar comigo, Noel? A mesma voz. Noel sentiu que o afeto que nutria por ela não acabara como pensara. Talvez não a amasse com a paixão de antes, mas poderia amá-la novamente. Olhou-a nos olhos, estavam diferentes, não eram mais zombeteiros, achou-os tristes. Nádia, voltei querendo paz. Você naquela época queria a separação, eu não quis, acho que devemos oficializá-la agora, sem brigas ou rancores. Você não me odeia mais? Perguntou Nádia. Não. Mágoas ficaram no passado, Noel respondeu e resolveu ir direto ao assunto. Nádia, quero lotear o terreno dos fundos da fábrica e para isto preciso de sua assinatura. Assino sim, Noel, não quero nada do que é seu. Obrigado, Nádia. Vou contratar um bom advogado da capital para fazer bem rápido nossa separação e, aí, você poderá se casar com Carlos. Noel, você me amou de verdade? Creio que sim, respondeu Noel em voz baixa. Foi uma pena não ter conseguido fazer com que você me amasse. Como assim? Você amou Carlos. Acho que me iludi, pensei na época que amava Carlos. Sempre amei você, Noel. Ainda o amo, exclamou Nádia ofegante, suas faces ficaram vermelhas. Silêncio. Noel pensou, se quisesse me vingar, esta seria uma grande oportunidade. Nem nos meus planos de vingança, tempos atrás, imaginei isto. Nádia estará sendo sincera? Ou arrependeu-se por ter perdido financeiramente? Carlos não é pobre, mas, comparando-o comigo, sai em desvantagem. Sou o homem mais rico da região. Se quisesse me vingar, seria só aceitar seu suposto amor, fazê-la trair Carlos, que receberia de volta o que fez a mim. Faria Nádia abandoná-lo e, depois que todos soubessem, era só deixá-la. E ela não ficaria nem comigo e nem com Carlos. Mas poderia amá-la de novo. E a vingança, como disse Darcio, é uma faca sem cabo. Não quero vingar. Não estou nem tentado. Nádia, quero a separação. Amei você, não a amo mais. Acho que você está iludida agora. Cuidado para não achar que ama o que não tem. Cautela. Carlos é seu marido e vocês têm 2 filhos. Talvez, por terem enfrentado tantas dificuldades, o relacionamento de vocês esteja abalado. Porém, é a Carlos que ama, pelo menos deveria amar.
E seja boa mãe, você tem filhos que merecem ter o pai junto deles. Nádia ficou branca, falou baixinho. Onde assino? Vou chamar as testemunhas. Noel chamou 2 pessoas que estavam no cartório, pediu para testemunhar e Nádia assinou o documento. Despediu-se friamente e foi embora. Pronto, Dárcio, divulgue e lembre-se, isto só acontecerá se você for o prefeito. À noite só comentavam isto pela cidade. Chegaram até a perguntar a Noel, 2 empregados foram até sua sala e ele afirmou. É verdade, vocês estão contentes? Todos os funcionários ganharão terrenos. A escolha será por sorteio. Tiraremos de uma caixa o nome dos funcionários e estes escolherão os lotes. Mas isto, só se Dárcio ganhar. Vou ser cabo eleitoral dele. Ah, se vou, falou um deles entusiasmado. No outro dia cedo, a secretária veio anunciar, Senhor Noel, o Senhor Carlos está aqui e quer lhe falar. Que Carlos? O da dona Nádia. Que será que ele quer? Vou recebê-lo, pensou Noel. Mande entrar. Quer que chame a segurança? Indagou a secretária.